A palavra do Senhor nos diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também acontece com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo está aconselhando Timóteo como viver. Como viver em um mundo corrompido, em um mundo em que os homens prezam pelo ter em detrimento do ser. Hoje, meus amados, nós estamos vivendo em um mundo cheio de modernidade. Um mundo muito bom, marcado pelo avanço tecnológico. Hoje a comunicação é extremamente fácil. Tornou-se instantânea. Temos a comunicação móvel, celulares de última geração, que fazem videoconferência sem corte, se a sua internet for boa. Temos também o WhatsApp, né? Amado pelos jovens aí. Manda uma mensagem aqui, tá, apareceu de lá. Tira uma foto aqui, instantaneamente a foto aparece para milhares de pessoas, quando o seu grupo é grande. Facebook. Hoje a modernidade tem nos proporcionado alguns tipos de benefício. A tecnologia tem nos auxiliado no trabalho, no lazer, em casa.
e de um modo positivo, as condições de vida melhoraram. Lembre aí, quem tem condição de lembrar, 25 anos atrás. Não vou muito longe, não. 11 anos atrás. 12 anos atrás. Eu e a Carla namorávamos. Há uns 13 anos atrás. E ela morava em Tumbiara. Gente, para a gente conversar, era a maior dificuldade. Eu ia, comprava, e os jovens capazes que não lembram disso, comprava fichas. E na ficha, eu comprava 10 fichas, ficava uma fortuna. Hoje seria ficha de interurbano, hoje daria uns R$10. Isso era no máximo 5 minutos de conversa. E nós vivemos isso, nós suportamos. E eu fiquei ansioso, extremamente ansioso, para a Carla mudar logo. Carla, vem para Uberlândia. Senão fica complicado. Hoje a tecnologia tem auxiliado. Pessoas namoradas, às vezes moram longe, mas conversam 2 horas com uma tarifa só de telefone. Tecnologia tem nos auxiliado, tem nos ajudado. Mas, infelizmente, meus amados, infelizmente, não são apenas pontos positivos que nós temos na tecnologia. Temos sofrido de maneira severa, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, fortes consequências pelo avanço da modernidade. Ela é positiva? É. Mas quando não sabemos utilizar, ela se torna extremamente prejudicial para a família, para os jovens, para o ser humano. As pessoas hoje têm usado a tecnologia de uma forma libertina, para dar ocasião à carne. Muitos têm usado a tecnologia para, de forma oculta, trazer aquilo que há de mais perverso no ser humano. Esses dias eu estava assistindo um vídeo e uma mãe corrigindo a sua filha de uma forma terrível. E ela pegou uma chinela e estava batendo na filha, porque a filha de 12 anos tinha pegado o WhatsApp e filmado ela seminua e postado essa mensagem no WhatsApp. E a sua mãe fica sabendo e pega esta filha e dá uma tremenda surra. Meus amados, às vezes nós estamos com a tecnologia em mãos, mas não sabemos utilizar. O inimigo, ele tem usado de uma estratégia, e hoje nós falamos isso lá na escola dominical, lá na nossa sala. O inimigo tem usado uma estratégia, e essa estratégia tem atraído pessoas. E ela começou há algum tempo atrás, e ela vem sendo inculcada nas mentes com doses homeopáticas. Porque ele sabe que se ele colocar alguma coisa extremamente terrível, que bate diretamente com a palavra de Deus, de uma vez só, nós assustamos. Então o que ele faz? Ele vai colocando aos poucos. Aos poucos. As pessoas vão assimilando. E quando menos percebe, vem o ápice da perversidade humana. O inimigo tem usado as telenovelas, o inimigo tem usado coisas da tecnologia para corromper as famílias. Estamos presenciando os meios de comunicação, bombardeando a família,
pregando em alto e bom tom que a família é uma instituição falida. E às vezes nós ficamos balançando a cabeça. É verdade. Concordamos. Meus amados, não é bom que isso seja assim. O reverendo John MacArthur nos diz que, mesmo que não haja filhos em sua família, ou que o pai ou a mãe esteja ausente, a fórmula básica para o sucesso familiar é a mesma. Cada membro da família deve cumprir o papel ordenado por Deus. A família é muito importante no plano de Deus. Ele quer fazer de nossa família tudo o que elas podem ser. E o sucesso familiar deve ser uma prioridade de todo o cristão. Não podemos permitir que o mundo nos pressione em seu molde de divórcio, divisão, delinquência e tudo quanto contribui para a destruição da família. Se os cristãos não conseguem formar uma família unida, filhos que crescem na disciplina e na admoestação do Senhor, pais que se amam e lares centrados em Cristo, nunca poderemos alcançar o mundo com o Evangelho. Por outro lado, se cultivarmos estas coisas e a buscarmos com todo o nosso coração e toda a diligência, o mundo se surpreenderá e prestará atenção em nós e em Cristo. Meus amados, nós não podemos nos conformar com aquilo que o mundo tem pregado que é certo. Eles apontam o certo, mas na verdade o certo não é certo. O certo é errado, porque contradiz a palavra de Deus. E se nós não tivermos embasados nas Escrituras Sagradas, nós seremos enganados pelo diabo. Dessa forma, eu quero convidá-los a buscar em nosso texto básico os princípios bíblicos para que nós possamos ter um lar abençoado por Deus. Para se ter um lar abençoado, nós, como servos de Deus, precisamos denunciar o mal e praticar o que é bom. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Em nossos dias, os quais Paulo denomina como dias difíceis, a estratégia do inimigo de nossas almas é ir introduzindo o mal dentro dos nossos lares. E como eu já falei, em doses homeopáticas. Ou seja, em pequenas quantidades. Até isso ser assimilado. Até isso ser absorvido por nós como algo natural. É natural. É natural porque todo mundo faz, todo mundo concorda. A palavra de Deus concorda? Não sei, pastor. Então, meu amado, examinai as Escrituras, pois julgais ter nela vida eterna.
Disse Jesus, são elas mesmas que testificam de mim. Às vezes, até entre os cristãos, isso tem se tornado evidente. E eu quero te falar uma coisa. Preste atenção. Adultério é adultério. Mesmo que seja na tela da Globo. Às vezes, as pessoas estão assistindo uma novela, acompanhando uma novela. Olha como o mal é sutil. E o marido não é um bom marido. E as pessoas começam a torcer para a esposa ficar com aquele cara legal. Estratégia do diabo para destruir a família. Meus amados, Malhação tem pregado o que hoje para os nossos jovens? Jovem não pode casar virgem. Porque se ele fizer isso, ele vai estar se privando de vários prazeres. É isso que a televisão tem pregado para nós. E às vezes nós abaixamos a nossa cabeça e concordamos. Quem cala, faz o quê? Consente. Mas nós, como servos de Deus, precisamos de denunciar o mal. Você, dentro da sua casa, precisa de denunciar o mal. Nós não temos como tapar o ouvido dos nossos filhos, porque eles estudam. Mas nós precisamos de assentar com os nossos filhos. Seja ele da idade que for, viu, meu amado? Mas ele já está com mais de 18 anos. Eu tenho vergonha de conversar algumas coisas com ele. Isso é barreira de Satanás. Os pais são autoridade sobre a vida dos seus filhos. E você, como autoridade constituída por Deus sobre a vida dos seus filhos, você precisa de denunciar o mal para ele. Meu filho, isso é estratégia do diabo. Isso é corrupção. Isso é maldade de Satanás. Nós, como servos de Deus, precisamos denunciar o mal. Nós não podemos, como diz Paulo lá em Romanos 12, versículo 2, não podemos nos conformar com estes séculos, mas precisamos transformar a nossa mente pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século. Ou seja, não se moldem aos princípios mundanos do presente tempo, mas transformai a vossa vida pela renovação da vossa mente, para que você experimente o que é bom, agradável na presença de Deus. O errado é sempre errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Lembre-se disso. Errado é errado. O mundo inteiro pode estar fazendo, mas você, como servo de Deus, precisa denunciar o mal. Isso é errado, meu filho. Mas todo mundo está fazendo. Mas continua sendo errado. Continua entristecendo Deus. Continua desagradando o Santo Espírito de Deus. Não apagueis o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Mostre isso para o seu filho, meu amado. Mostre isso para o seu cônjuge. Às vezes os filhos têm os pais que não são evangélicos. Converse com eles. É um motivo, é uma oportunidade para você testemunhar de Jesus para a vida dos seus pais. Testemunhar para a vida dos seus amigos. Aponte o erro. Mostre que o erro está contra a palavra de Deus. Mas eu quero te falar uma coisa. Não adianta denunciar o mal
se o nosso exemplo não condiz com o que dizemos. Tem uma ilustração. Um homem acabou de morrer. E o pastor, então, é difícil fazer velório, viu, gente? Tem uns velórios que é mais complicado. Quando a pessoa não é evangélica, a gente fica meio com um pouco de dificuldade de fazer o velório. E nesse momento nós temos que pregar Jesus. Falar das boas novas de Jesus. Mas um pastor foi fazer um velório. E o pastor, dirigindo a cerimônia fúnebre, se rasga em elogios ao falecido. O finado era um ótimo marido, um excelente cristão, um pai exemplar. E a viúva, então, dá uma viradinha para os filhos, sentado do lado dela, e fala assim: vai lá, meus filhos, vai lá, dá uma olhada dentro daquele caixão, vê se é seu pai que está ali mesmo. Meus amados, às vezes o nosso exemplo não condiz com o que falamos. Essa ilustração vale para as esposas também, viu? O apóstolo Paulo, ao escrever a seu discípulo e amigo Timóteo, recorda com alegria e orgulho no seu coração da boa personalidade, da sincera espiritualidade e do bom caráter daquele jovem. Aquele jovem era um jovem abençoado por Deus. E ele ressalta que Timóteo tinha aquele caráter porque ele tinha aprendido de alguém. Isso foi herança recebida de sua família. Mais precisamente, de quem? De sua mãe, de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Elas haviam ensinado Timóteo com o exemplo. Elas haviam inculcado na mente de Timóteo o bom testemunho. E Timóteo, ao crescer, começa a resplandecer aquilo que ele havia aprendido com seus pais. A palavra de Deus fala o quê? Ensina a criança no caminho, e quando for velho, ensine o seu filho, meu. Ensine. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena ser um bom testemunho para o seu filho. Vale a pena calejar o joelho em oração pelos seus filhos. Jovens, vale a pena gastar tempo em oração pelos seus parentes e familiares. Nós precisamos disso. Eu quero te falar uma coisa, e eu já falei isso aqui antes. Tem uma frase que traz um grande impacto para nós. As palavras, às vezes, convencem as pessoas. Mas o exemplo, ele arrasta. Então não adianta você se fazer de bom moço se os seus frutos não condizem com isso. Na nossa família, nós somos conhecidos como nós somos. Ali não tem como esconder. Então, lute, batalhe para que o melhor de Deus brote na sua vida, dentro do seu lar. Se você consegue ser um bom cristão dentro de casa, com certeza você vai ser um bom cristão na igreja, no seu trabalho e nos demais lugares que você frequenta. Para se ter um lar abençoado, precisamos denunciar o mal e praticar o que é bom. Segundo,
Para se ter um lar abençoado, precisamos fugir de toda aparência de mal. Foge. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, foge destes. Se queremos ter um lar abençoado, precisamos fugir de toda aparência do mal. Certa feita, um homem cristão, casado, com uma linda família, foi trabalhar em uma empresa onde trabalhava muitas mulheres. E a empresa exigia algumas coisas das suas funcionárias, que elas se trajassem muito bem, impecavelmente. Maquiagem, roupa. Esse homem, para chegar até o seu escritório, teria que escolher um dos 7 corredores da sua empresa, que levava à sua sala. Então tinha 7 corredores que davam acesso à sua sala. Ele tinha que escolher um desses 7 para chegar. Entretanto, em um daqueles corredores, trabalhava uma mulher que, pelo seu modo de vestir, seu modo de falar, atraía a atenção de certos homens. Esse homem cristão, por ser comprometido com a sua família, evitava passar pelo local. Então ele escolheu um dos corredores que não era aquele corredor que aquela moça trabalhava. Os meses foram passando e ele se sentia forte espiritualmente. Ele estava forte. E certo de que não seria tentado, ele pensava em seu coração: uma mulher qualquer não iria tirar o compromisso dele com Deus. Ele então passou a seguir para o seu escritório justamente pelo corredor daquela mulher. Era o mais próximo. Evitava algumas voltas. Durante semanas, ele não cumprimentou aquela mulher. Certo dia pensou: acredito que estou sendo mal educado. Ela sempre me cumprimenta elegantemente. E eu viro o rosto. Hoje, se ela me cumprimentar, retribuirei com um bom dia. E assim seguiu a semana, com um simples cumprimento de bom dia. A moça vinha e ele falava: bom dia. Do bom dia, passou para bom dia, tudo bem? Seguindo do bom dia, tudo bem, para bom dia, tudo bem? Como vai você? E assim foi continuando. Criou-se um laço de amizade que logo começou a aumentar. Até chegar a um cumprimento de bom dia, tudo bem? Como vai você? Dormiu bem? Hoje você está usando um perfume diferente. Acompanhado de estou te achando um pouco triste hoje. Brigou com a esposa? E então houve uma troca de olhares. Não um olhar qualquer, um olhar profundo. Um olhar de quero desabafar. Preciso conversar. E aquela mulher, então, convidou aquele homem para um café depois do expediente. Por fim, acabaram tornando-se amantes. Amado irmão, não brinque com o diabo. O diabo não tem brincado de ser mau. Ele veio como ladrão para roubar, matar e destruir. Eu não estou querendo dizer que com essa ilustração que nós devemos tratar de forma rude ou mal educada o sexo oposto. Entretanto, a palavra de Deus nos diz que devemos
fugir de tudo que aparenta ser mal. Fuja. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós precisamos de sujeitar primeiramente a Deus. Quando nós nos sujeitamos a Deus, automaticamente nós resistiremos ao diabo. E por consequência disso, ele vai fugir. No início da nossa ilustração, um dos erros deste homem, desse personagem, foi achar que ele não seria atraído por uma mulher qualquer. O diabo ele não manda qualquer coisa para desestruturar a sua família, para desestruturar a sua vida. Ele não manda qualquer coisa. Ele te conhece. A palavra fala que ele anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E a palavra fala, resistir-lhe firme na fé. Então ele não vai mandar qualquer coisa. Ele sabe qual que é a sua fraqueza. E é na sua fraqueza que ele vai atacar. Ele quer destruir. Então seja perseverante. Não dê brecha. Fuja da aparência do mal. Da aparência do mal. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Então, para ter um lar abençoado, fuja da aparência do mal. Terceiro e último, para se ter um lar abençoado, o que é bom precisa ser cultivado. O que tem de bom no seu lar? Na sua casa? O que você tem cultivado dentro da sua casa? O que você tem trabalhado para que aumente? Porque é gostoso, é bom, é agradável, satisfaz a Deus e a você. A comunhão, o diálogo. Pastor, lá em casa não existe mais. Dobre o seu joelho. Busque o Senhor. Peça ao Senhor para reverter isso. E se humilhe. A começar em mim, quebra corações. O que é bom precisa de ser cultivado dentro da sua casa. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que é bom precisa ser cultivado. A palavra de Deus nos diz lá em Salmos 78:3, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Você tem contado para os seus filhos? Você tem compartilhado para os seus filhos o que Deus já fez no passado? O que Deus está fazendo no presente? O que Deus está fazendo na sua vida? Você tem compartilhado isso dentro de casa? Nós precisamos disso, meus amados. O bom testemunho, o amor pela palavra, a vida de oração, devem ser plantados dentro do nosso lar. Você tem se preocupado com isso? E depois os filhos crescem, e a gente coloca a mão na cabeça e começa a se perguntar, Senhor, aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Quando encaramos esse desafio de ser bênção, de ensinar, de trabalhar a palavra de Deus, às vezes eles não vão estar muito dispostos,
Mas nós precisamos ser perseverantes. Perseverantes na oração. Perseverantes no clamor. Mônica, a mãe de Agostinho, orou por 30 anos até Agostinho se converter. Ela não desistiu do seu filho. Constantemente estava clamando e orando pela vida do seu filho. Lloyd e Eunice produziram na vida de Timóteo um homem que foi alicerçado no amor de Cristo, na graça salvadora e nos bons exemplos de suas matriarcas. Você quer ter um lar abençoado? Denuncie o que é mal e pratique o que é bom dentro da sua casa. Fuja de toda a aparência do mal e cultive aquilo que é bom dentro da sua casa. Cultive a leitura da palavra, a vida de oração. Cultive o amor. Não fale só sim para os seus filhos. Não dê tudo o que eles querem. Eles têm uma tática de nos manipular às vezes, mas nós precisamos de buscar sabedoria de Deus na criação dos nossos filhos. Que Deus nos abençoe e que nós como igreja, que nós como família do Senhor, possamos buscar no Senhor ter um lar abençoado, um lar que honre o Senhor.